Boa tarde a todos. Bem-vindo ao primeiro encontro técnico sobre o teletrabalho. Eu sou a Renata e represento hoje a Diretoria de Administração, liderada pela diretora Fernanda Lucena. Inicialmente, agradeço ao senhor presidente do FNDE, Marcelo Lopes, por ter acolhido esse projeto tão importante para nós servidores. É muito gratificante ser servidora da casa e participar da construção desse novo modelo de gestão por resultados. O objetivo principal desse evento é esclarecer as dúvidas sobre o novo programa de gestão por resultados implementado na autarquia no início desse mês. Nós recebemos algumas sugestões de entrar no sistema aqui com vocês e montar um plano do início ao fim. Entretanto, o sistema possui um nível de detalhamento muito amplo e esse nosso primeiro encontro ficaria extremamente cansativo. Preparamos com muito carinho manuais que estão disponíveis a vocês e que abordam todas as fases do sistema. Leiam esses conteúdos, se informem a respeito do plano. Isso é de extrema importância para que vocês entendam o objetivo do programa. Isso é de extrema importância para que vocês entendam o objetivo do programa e a importância dele na administração pública como um todo. O plano vai muito além de trabalhar em casa, do home office. É uma inovação para toda a administração. Uma gestão por resultados que propicia que nós trabalhemos de qualquer lugar e a qualquer horário, desde que mantidas a produtividade, os compromissos, as responsabilidades e as qualidades das entregas que são inerentes a nós servidores. É importante ressaltar que essa nova forma de gestão deve ser um acordo entre as chefias e os servidores. Tem áreas que precisam seguir um horário específico. Desculpa, pessoal, problemas técnicos. Minha voz está dando eco. A gente está tentando resolver aqui. Retomando, pessoal, desculpa. Lembremos que o programa de gestão é um acordo entre as chefias e os servidores e que é de extrema importância que as atividades sejam acordadas, os dias que o servidor vai trabalhar remotamente ou presencial, se o sistema de teletrabalho for híbrido, também é muito importante. Tudo é acordado entre chefia e servidor. Cada unidade possui sua própria rotina. Existem unidades que precisam trabalhar em horário comercial, existem unidades que precisam trabalhar em alguns dias da semana ou em todos os dias da semana, então tudo vai precisar ser acordado entre as áreas. Lembremos que o programa de gestão não é um direito incondicional e irrestrito de nós servidores. Nós sabemos que a concessão dessa prerrogativa é discricionária de cada gestor e, por isso, o alinhamento entre os servidores e as chefias é muito importante para que esse projeto ocorra com sucesso. Nós pretendemos fazer outros eventos semelhantes a esse até que o programa esteja completamente implementado no âmbito da autarquia. Podemos ainda realizar oficinas com as áreas que tiverem dificuldades na construção de seus projetos e programas. Entre em contato conosco, nosso papel aqui é ajudá-los.
No encontro de hoje, nós teremos também um chat à disposição de vocês, em que poderão colocar as dúvidas ao longo de toda a reunião. As que nós soubermos, vamos esclarecer aqui, e as demais estudaremos a respeito e nos comprometemos a dar retorno para vocês por e-mail. É importante falar nesse ponto também que o programa é novo para todos, inclusive para a DIRAD. A implementação do programa é fruto de muito esforço da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas e Organizações, a nossa CGPEL. Foram muitas reuniões com órgãos parceiros, muitos estudos, muito trabalho aos finais de semana para que tudo fosse implementado com a celeridade devida. Nós ainda temos muitas dúvidas que estão sendo discutidas e sanadas ao longo do tempo com o Ministério da Economia. Inclusive, temos ativamente um grupo junto ao ME no WhatsApp com a participação de todos os demais órgãos que aderiram ao Programa de Gestão por Resultados, por meio do sistema CIGP, fornecido pela Superintendência de Seguros Privados. E diariamente surgem dúvidas dos mais variados assuntos. É só na prática que entenderemos como de fato funciona o sistema. Tenham paciência conosco, todas as equipes têm feito o melhor para que tudo corra bem. Nem sempre conseguiremos responder com a celeridade que desejamos, mas nos comprometemos a estar sempre alinhados com vocês. Por fim, quero agradecer, em nome da Fernanda, a toda a equipe da CGPEL que participou do processo, pelo esforço e comprometimento, em especial a Andréia Alves, coordenadora geral de Gestão de Pessoas e Organizações, a Ana Carolina e a Gisilene, que estão aqui comigo, e que abraçaram esse projeto com amor, dedicação e entusiasmo. Agradecer também a equipe da DIRT, em especial a equipe da Karen Costa, representada pelo Paulo César e pelo Sandro Vicente. Nós trabalhamos feriados, finais de semana, muitos dias pós-expediente, mas valeu a pena. O programa de gestão está liberado para toda a autarquia. Muito obrigada a todos e bom evento. Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Caroline. Eu sou coordenadora substituta da COLEP, a área de Legislação e Integração de Pessoal do FNDE. Bom, então, como a Renatinha falou aqui na abertura do evento, o intuito hoje é que a gente possa explicar um pouco para vocês sobre as dúvidas que nos foram apresentadas aí no longo dessas 2, 3 semanas após a publicação da portaria. Antes da gente falar dessas dúvidas que foram encaminhadas, eu gostaria de fazer uma pequena introdução para que vocês entendam como é que foi a construção do programa de gestão aqui no FNDE. Então, primeiramente, foi necessário que ocorresse a autorização do Ministério da Economia. Essa autorização ela foi dada ao FNDE e as vinculadas do Ministério da Economia por meio da portaria número 267, de 30 de abril de 2021. Após, então, essa autorização, o FNDE, seguindo a IN número 65 de 2019 do Ministério da Economia, iniciou a implementação do programa de gestão na casa. E no dia 3 de novembro desse ano, nós tivemos aí a publicação da portaria número 590, que é a portaria, é o normativo que rege, que regulamenta o programa de gestão no FNDE. Eu gostaria também de passar para vocês um pouquinho sobre os objetivos do programa de gestão. Então, o teletrabalho hoje no FNDE tem como objetivo promover a produtividade e a qualidade das entregas, reduzir despesas de custeio, atrair e manter novos talentos, promover a motivação e o comprometimento dos participantes com os objetivos da instituição, estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura de governo digital, além de melhorar a qualidade de vida dos participantes. Tem como objetivo também promover a cultura orientada a resultados, sempre com foco no incremento da eficiência e da efetividade na prestação de serviços. Então, vamos falar aqui um pouco, pessoal, sobre o programa como um todo, e depois a gente vai adentrar as perguntas que foram encaminhadas para a gente, como eu falei no início. Então, hoje, o teletrabalho no FNDE, ele pode ser realizado de 2 formas. Existem 2 modalidades, que são o teletrabalho integral e o teletrabalho parcial. O teletrabalho integral é aquele em que as atividades realizadas, executadas ali pela unidade, pelo servidor lotado naquela área, essas atividades podem ser realizadas totalmente de forma remota.
E o teletrabalho parcial é aquele em que algumas atividades devem ser realizadas de forma física, né, de forma presencial na autarquia, e já outras atividades podem ser realizadas totalmente de forma remota. Para que o servidor ingresse no programa de gestão, é necessário o quê? É necessário que ocorra um acordo entre a chefia e o servidor. Como bem falou a Renata, o programa de gestão ele é discricionário, ou seja, em que pese ele está instituído hoje na casa, sempre vai ficar a critério da chefia imediata o início, né, do teletrabalho na unidade, de acordo com a necessidade da área. Então, isso significa dizer que o teletrabalho, em que pese estar disponibilizado na casa, não é um direito adquirido do servidor. E eu gostaria também de colocar para vocês quem é que pode hoje participar do programa de gestão. Então, hoje pode participar o servidor público lotado no FNDE, ocupante de cargo efetivo, empregados públicos que estejam cedidos à autarquia, servidores públicos ocupantes de DAS ou função comissionada do Poder Executivo e também o pessoal contratado temporário da União. E aí é importante também a gente mencionar aqui quem não pode participar. Então, é vedada a realização de teletrabalho por servidores que desempenham suas atividades de forma exclusiva no atendimento presencial ao público externo ou interno, ou em outras atividades que a presença física seja estritamente necessária e que não seja possível a realização do trabalho de forma parcial, né, na modalidade parcial de teletrabalho. E também aqueles servidores que tenham sido desligados do programa pelo não cumprimento de algumas das diretrizes estipuladas na portaria 590. Com relação à limitação do quantitativo de servidores que poderão ingressar hoje no teletrabalho, a portaria 590, ela informa que não há limitação para ingresso. Então, hoje, todos os servidores lotados no FNDE, em exercício na autarquia, poderão ingressar no teletrabalho, desde que seja acordado com a chefia imediata. Hoje, o quantitativo de vagas significa dizer que é aquele quantitativo de servidores lotados em cada unidade. Uma vez que a chefia entenda que todos os servidores ali lotados possam realizar suas atividades por meio do teletrabalho, seja de forma presencial, seja de forma integral, remotamente ou parcial, é possível que todos ingressem no teletrabalho. Porém, pode acontecer de alguma unidade entender que não é viável que todos os seus servidores, então, ingressem no programa de teletrabalho. E aí, como é que vai acontecer nesses casos? É necessário que as chefias acordem com seus servidores e que observem também o rodízio, né, de modo que todos possam participar. Importante também aqui explicar para vocês que a ferramenta tecnológica que o FNDE decidiu usar para a implementação do programa de trabalho foi o sistema SUSEP, como a Renata falou aqui no início. Nós fizemos várias reuniões, né, com outros órgãos aí da Esplanada e chegamos à conclusão de que esse era o sistema que melhor atenderia a casa nesse momento. Bom, pessoal, então, passada essa primeira fase de fazer essa breve explanação para vocês sobre o teletrabalho, a gente vai começar agora a responder às dúvidas que foram encaminhadas para a gente a partir da publicação da portaria. Antes da gente falar dessas dúvidas aqui e explicá-las para vocês, eu gostaria de informar que na intranet vocês podem hoje acessar, dentro de gestão de pessoas, todas as informações do teletrabalho. Nós preparamos manuais do sistema, nós preparamos cartilhas explicativas do teletrabalho e também preparamos um documento que nós denominamos de perguntas e respostas. Por meio desse material, vocês conseguem tirar as principais dúvidas, a forma de ingresso, qual o sistema, como acessar o sistema, quem pode ou não pode participar, entre outras dúvidas e outras informações também, todas constam lá. É importante que vocês façam a leitura desses documentos, que leem também a nossa portaria, que também está disponível nesse mesmo canal, para que vocês, antes talvez de encaminhar alguma dúvida, vocês possam ler para poder entender melhor o funcionamento do programa.
Então, vamos lá para a primeira pergunta que foi feita no decorrer aí dessas 2 semanas. Então, a pergunta foi: deve ser feito algum procedimento no sistema SEI ou apenas no sistema SUSEP? E a resposta é: o procedimento de realização do programa de gestão por resultados, ele é integralmente no sistema. Tanto a criação do programa de gestão, que é a atribuição da chefia imediata, como a elaboração do plano de trabalho, já o plano de trabalho pode ser feito tanto pela chefia como pelo servidor, e eu vou explicar um pouco sobre isso mais à frente, também é realizado por meio do sistema. Então, a criação do programa, a elaboração do plano de trabalho, a execução, o acompanhamento, o monitoramento, tudo isso hoje é possível ser realizado por meio do sistema. Não é necessário que seja feito qualquer registro no SEI, salvo o envio da frequência, que deverá ocorrer por meio do envio da folha de frequência para o SEAB até o 5º dia útil do mês. Queria também falar para vocês com relação à frequência, recesso, eu sei que tem muitas pessoas com dúvidas em relação a isso. Queria divulgar para vocês que na próxima semana a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas vai encaminhar um comunicado para toda a casa para esclarecer todas essas dúvidas, mas por hora a folha de frequência deve ser encaminhada pelo SEI, como você já vem fazendo por conta do trabalho remoto, né, em decorrência da pandemia. A outra pergunta que foi realizada é: qual é a autoridade que faz papel de gestor e cadastra as atividades no sistema? Qual o nível de DAS? Bom, então o cadastro de todas as atividades no sistema, todas as atividades já foram cadastradas. O responsável hoje por fazer o cadastro no sistema é a área de gestão de pessoas. Então, a área de gestão de pessoas é a gestora do programa. E aí eu gostaria de pedir o apoio de vocês com o seguinte: caso seja identificada a falta de alguma atividade na tabela, no plano de trabalho, ali no sistema, a gente informa para vocês que hoje, havendo essa falta, vocês poderão atribuir, dentro do plano de trabalho do servidor, o modelo chamado outras atividades. E dentro desse outras atividades é possível descrever aquilo que não constou da tabela. Oportunamente, a tabela de atividades será revista. Então, a CGPEL ela vai iniciar um processo para atualizar essa tabela. Um minutinho, pessoal, por favor. Pessoal, nesse ponto é importante ressaltar que, caso vocês identifiquem alguma atividade que foi enviada para a CGPEL por meio da tabela de atividades, mas que não tenha sido vinculada à área de vocês no sistema, nos procurem que a gente vai fazer essa inclusão. O que nós não podemos fazer nesse momento é alterar a tabela de atividades que está publicada no Diário Oficial da União. Mas caso a atividade esteja na tabela publicada no diário, mas vocês não estejam localizando no sistema vinculado à área de vocês, pode fazer contato para a gente por meio do e-mail da Central CGPEL, que nós vamos cadastrar. Essa tinha sido também a dúvida da Maria Cecília. Joia, Renata, obrigada. Passando agora, então, para a próxima pergunta. Qual o prazo mínimo de comparecimento? O prazo mínimo é de 48 horas ou a pessoa pode colocar um outro prazo no sistema? Bom, gente, o prazo mínimo para comparecimento, conforme a portaria 590, é de no mínimo 48 horas. Lembrando que essas 48 horas computam-se em dias úteis. Então, logo, esse prazo ele deve ser combinado entre a chefia e o servidor. Ele pode ser maior do que 48 horas, só não pode ser menor que esse prazo. Lembrando que esse prazo é apenas para os servidores que hoje não ocupam função, seja DAS ou função comissionada do Poder Executivo, porque para os servidores ocupantes de função em que pese também poder ingressar no programa de gestão, para eles não será possível estabelecer esse prazo mínimo, considerando que eles precisam se dedicar exclusivamente, né, à função conforme prevê a Lei 8.112. Bom, outra pergunta que fizeram e que eu já falei no início é: eu posso escolher a modalidade de teletrabalho, se parcial ou total? Quem irá definir? Será o meu chefe?
Bom, então a escolha, ela será mediante acordo entre a chefia imediata e o servidor, conforme a necessidade da área e o modo de realização dessas atividades. Geralmente, como eu comentei no início da apresentação, a modalidade parcial, ela visa atender às atividades que podem ser realizadas parte presencial e parte remota. E aí a gente trouxe até um exemplo aqui que talvez facilite o entendimento de vocês. Como, por exemplo, servidores que realizam atividade de fiscalização de contratos. A parte de fiscalização administrativa é totalmente possível de ser realizada de forma remota. No entanto, a parte da fiscalização técnica, aquela que necessita da presença do fiscal no FNDE, infelizmente não tem como ser realizada de casa. Então, nesse caso, o servidor aí que exerce essa atribuição pode sim aderir ao programa de gestão, desde que ele adote o programa, a modalidade parcial. Tivemos aqui outra pergunta, quando iremos iniciar o teletrabalho? Bom, o teletrabalho ele foi instituído na autarquia por meio da portaria 590 no dia 3 de novembro. Então, a partir dessa data, os interessados já podem ingressar no programa de gestão, desde que sempre acordem com a chefia imediata. Gente, eu vou passar a palavra para a nossa colega Geise, que vai dar continuidade às perguntas. Boa tarde a todos. Dando ajuda aqui para a Carol e para os demais colegas. A próxima pergunta aqui é como podemos... Essa já foi respondida, inclusive. Como podemos fazer para fazer a atualização da tabela de atividades? A Renata falou e a Carol também discorreu sobre o assunto e foi uma das perguntas que foram enviadas aqui por meio do chat, né? A próxima diz respeito o programa de gestão da unidade seria a inclusão de... é muito interessante essa. Se o programa de gestão da unidade seria a inclusão de todas as atividades realizadas pela divisão. E no programa de gestão da unidade deve constar todas as atividades realizadas pela área e previstas na tabela de atividades que já foram cadastradas no sistema pela gestão de pessoas. O que acontece? Previamente, essas atividades estarão disponíveis para inclusão no programa de gestão. Mas fica a critério do gestor a forma como ele vai utilizar essas atividades. Primeiramente, a gente acha que fica assim, mais fácil se você já incluir no programa de gestão, ao cadastrar, todas aquelas atividades, e posteriormente manejá-las nos planos de trabalho que venham a ser criados, né? Posteriormente. É importante observar que em uma mesma unidade, por exemplo, pode ocorrer a necessidade de ser criado mais de um programa de gestão, caso exista a possibilidade de um programa de gestão na modalidade integral e outro na modalidade parcial. Assim, as atividades a serem cadastradas em ambos os programas podem ou não serem as mesmas, né? O critério será definido por meio de acordo entre chefia e o servidor. A próxima pergunta. Para cada plano de trabalho, deverão ser lançadas atividades passíveis de ocorrerem até o limite de 40 horas semanais? O sistema calcula automaticamente as horas do plano de trabalho, baseando-se no período do plano e da jornada diária de trabalho do servidor, né, cadastrado no SEAP, não sendo possível a realização de horas extras. Assim, em um exemplo geral, para um servidor que exerce jornada diária de 8 horas semanais, se o plano de trabalho tiver vigência de um mês, o sistema calculará 160 horas, né, para esse plano. 8 horas vezes 5 dias, 5 dias por semana vezes 4 semanas, por exemplo. Assim como o caso do servidor que execute jornada diária de 6 horas, vai ser o mesmo cálculo. E para aquele que executa de 20 horas, da mesma forma. Tá? O sistema não vai deixar extrapolar a carga horária do servidor na semana ou no mês. O que vai acontecer é que, se um plano de trabalho tiver mais de um mês, por exemplo, aí o próprio sistema vai fazer esse cálculo e esse ajuste. Qual a data de início de cada plano de trabalho? Seria a data de inclusão no sistema ou será um prazo inicial estabelecido pelo FNDE? O prazo de início dos planos de trabalho será definido pela chefia em acordo com o servidor participante do plano. Não haverá uma definição pelo FNDE a respeito do tema. As unidades estão liberadas para realizar o início do programa. Informamos que o plano de trabalho pode ser criado, por exemplo, no dia 24 de novembro, porém, pode ser programado para ter início em data posterior. Isso, para o programa de gestão, é válido também, tá certo?
Pessoal, a Maria Angélica e a Lindalva perguntaram sobre o acesso ao sistema aqui para a gente. O sistema está disponível, o link do sistema na intranet, e ele está apresentando, sim, algumas instabilidades desde o início da implementação. Alguns servidores estão conseguindo acessar, outros está dando erro no CPF dos servidores e outros ainda aparece a mensagem de conexão privada. Então, a gente pede que vocês enviem, quem está com problema, envie isso para a gente pelo e-mail da Central CGPEL. Nós temos contato direto com o técnico da TI, com o Sandro, como eu falei no começo, a gente vai encaminhar esses casos para eles. O login é com o CPF e com a senha de acesso à rede. Foi questionado também para a gente, pessoal, como agir na ausência dos titulares dos cargos. Então, como funciona com a substituição dos cargos? O sistema hoje faz a leitura dos cargos que estão cadastrados no CIAP. Então, quem está cadastrado como coordenador geral vai ter acesso a todas as unidades da coordenação geral, a todas as unidades hierárquicas. Para quem está cadastrado como coordenador, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Na ausência do substituto, o sistema hoje ainda não permite que o coordenador substituto tenha esse perfil. Ele não é cadastrado no CIAP como coordenador substituto, por exemplo. Ele é cadastrado como chefe de divisão, então ele vai ter acesso somente à divisão dele, somente à unidade dele. O que nós temos feito no CIAP, o que nós temos feito nesse momento, que é a orientação que nós temos. A gente precisa extrair uma planilha do CIAP atualizada, alterar o nome da coordenação e dar uma carga no sistema SUSEP. Não é uma atividade tão célere. A gente ainda está se organizando para estabelecer um fluxo que a gente consiga minimamente atendê-los com um prazo adequado. E o sistema também está sendo desenvolvido, o pessoal da TI está desenvolvendo para que a gente consiga fazer essa atualização manual e unitária. Por exemplo, a Carol sai de férias, que a substituta dela consiga avocar as atividades dela sem que precise ter uma carga no sistema, que a gente possa fazer essa atualização manual. Hoje ainda não é possível, a gente está nesse processo. Enquanto isso, vai demorar um pouquinho a carga no sistema, ou uma alternativa viável e que seja mais célere é que o nível superior, o nível hierarquicamente superior, avoque as atividades. Então, por exemplo, se o coordenador está de férias e não tem como avaliar o chefe de divisão, o coordenador geral pode avocar para si essa responsabilidade. Só um minutinho, Renata. A Maria Cecília aqui insiste na dúvida com relação à alteração da planilha, né? Ainda estou com dúvida sobre a planilha de atividades, quer saber se ela poderá ou não ser alterada, até, por exemplo, o número de horas atribuída a uma atividade, como é que vai ser essa alteração. Bem, a tabela ela foi construída muito na teoria. Agora a gente vai realmente começar a ver como ela funciona. E existe a previsão de que nesses primeiros 6 meses tudo é adaptação. Nós estamos aprendendo e começando a ver, será que aquilo ali realmente funciona? Não temos como alterar a tabela diariamente. A gente tem um prazo, até 6 meses, para que essa primeira alteração seja feita. Para isso tem que haver um monitoramento, acompanhamento da execução do programa de gestão, para que a gente veja quais são as necessidades reais de cada área. E isso também é responsabilidade dos gestores, porque eles executam, os servidores executam. A tabela foi criada em conjunto, né, em parceria com toda a casa. Então, o que nós aconselhamos? Quando, no caso, como ela fala aqui, e no caso, não, aqui já é outra questão, né? Com relação ao número de horas. Eventualmente, você, na planilha, teoricamente, imaginou essa atividade aqui vai levar 40 horas, 16 horas, meia hora. Tem atividade lá relatada com 30 minutos. Então, eu acho que houve ali, num primeiro momento, uma certa... não chamaria de confusão, mas nós misturamos a ideia do que é a entrega, o produto, para a atividade que o setor desempenha. Por exemplo, responder um e-mail pode ser que leve só meia hora, né? Assim como às vezes exige uma pesquisa, levantamento de... não vai ser só meia hora. Então, se você coloca que a atividade é atendimento ao público, ou às entidades executoras, tudo por meio de e-mail, e você destina lá, por semana,
4, 8 horas, 20 horas, enfim, dependendo de quem é responsável no setor, você vai ter que ficar repetindo aquela atividade várias vezes até completar essa carga horária, porque, afinal de contas, na tabela de atividades, estava ali previsto só meia hora. Né? Esses ajustes serão feitos no decorrer dessa execução. São esses primeiros 6 meses, com apoio de toda a casa, de todos os servidores e dos gestores, que nós vamos poder avaliar o que é que realmente está funcionando ou não. Por enquanto, nós temos sim que usar o tempo previsto, as atividades que estão previstas na tabela e tentar fazer os ajustes possíveis. A Maria Cecília, deu para ficar claro? Gente, complementando, nesse caso também, o sistema vai apresentar para vocês, ele traz o quantitativo de horas que foi cadastrado na tabela de atividades. Então, por exemplo, como a Geisa falou, se a gente colocar uma atividade meia hora para responder um e-mail, mas eu respondi aquele e-mail em 20 minutos. Quando eu for alimentar o plano de trabalho, existe um controle concomitante. Então, à medida que eu vou fazendo as atividades, eu vou concluindo essas atividades dentro do sistema. E quando eu concluir, eu vou colocar efetivamente quanto tempo eu gastei naquela atividade. Então, digamos, eu gastei 20 minutos, eu vou preencher que foram 20 minutos. O sistema vai computar esses 20? Não, ele não vai. Ele vai computar os 30 que foram acordados inicialmente. Mas o sistema foi desenvolvido dessa forma para que a gente possa ter um monitoramento e um controle daqui a 6 meses. Então, quando a gente for reavaliar todo o plano e todo o programa e a tabela que foi trabalhada lá atrás, as unidades vão poder ver que não, uma atividade que era feita em meia hora, a minha equipe está conseguindo fazer em 20 minutos, então eu vou adequar para a próxima tabela. Uma atividade que eu programei em 1 hora, a minha equipe está fazendo em 1h30. Então, eu vou programar também para a próxima tabela. A gente tem um controle do que está acontecendo dentro das unidades para poder fazer a revisão daqui a 6 meses. Isso, pessoal, é exatamente isso que a Renata falou. E tem outra pergunta que também tem a ver com esse questionamento, que é: as atividades podem ser registradas quantas vezes forem realizadas no dia, conforme demanda recebida? E a resposta é sim. As atividades, elas podem ser repetidas se executadas várias vezes ao longo do plano. Então, por exemplo, se uma atividade foi cadastrada com a previsão de realização em 2 horas, e caso a mesma atividade fosse realizada mais de uma vez ao longo do dia ou durante o plano de trabalho, é possível sim repetir. Vocês vão verificar o quê? Que na hora de montar o plano de trabalho, por exemplo, eu coloquei lá que eu respondo, eu levo 2 horas para elaborar uma nota técnica, mas eu faço 5 notas técnicas naquele dia ou durante aquele plano de trabalho. Então, vai ter uma opçãozinha lá no sistema que vai ser possível que vocês repitam, coloque lá um número de atividades que vocês realizem. Aí, consequentemente, o sistema vai computar, né, vai fazer a multiplicação da repetição pelo número de horas que foi cadastrado inicialmente para aquela atividade, tá? Desculpa, pessoal, a gente estava dando uma olhadinha aqui no chat para ver se tinha alguma outra pergunta parecida com essa, mas não, então a gente vai dar prosseguimento e depois a gente volta para o chat. Então, a próxima pergunta é: o servidor que participar do programa poderá continuar usando o computador do FNDE que foi emprestado? Bom, gente, o artigo 6º da portaria, ele fala o quê? Ele fala que é responsabilidade do servidor manter a infraestrutura necessária e suficiente para a execução do seu plano de trabalho, seja na modalidade parcial, seja na modalidade presencial. Então, hoje, aqueles servidores que estão com equipamentos do FNDE, que forem, né, pegarem emprestados aí na época da pandemia, não vão, e que eventualmente venham a ingressar no programa de gestão, não vão poder continuar usando os equipamentos. Oportunamente, assim que for publicada a portaria de retorno ao trabalho presencial, a Coordenação Geral de Logística vai passar um comunicado para os servidores, vai identificar aqueles que estão com o maquinário do FNDE para que eles realizem a entrega, tá? Realmente, nesse momento, não é possível, inclusive, em um dos anexos da portaria é o termo de ciência e responsabilidade. Se vocês derem uma olhadinha lá nesse termo de ciência e responsabilidade que vocês assinam e declaram quando ingressam no programa de gestão, lá diz que o servidor deve disponibilizar os equipamentos, né, deve ter esses equipamentos em casa para poder realizar o trabalho remoto.
Gente, as perguntas do chat, então, vão ficar para o final, tá? A gente vai dar continuidade aqui ao roteiro e aí, no fim, a gente volta ali para... Mas estamos acompanhando. Tá, a próxima pergunta é, caso as tarefas excedam as 40 horas, como adequar ao plano de trabalho? Pode ter um banco, né, no mês? Não pode. Bem, as metas que forem estabelecidas deverão ser compatíveis com a jornada de trabalho do participante. É vedada aos participantes a realização de banco de horas e de serviços extraordinários, sendo que o cumprimento de metas superiores às metas previamente estabelecidas não configura horas excedentes para o participante. Próxima pergunta. Como será feito o teletrabalho de quem vai ficar em regime hora presencial, hora à distância? Aí o regime de execução é o parcial previsto, né? Quando o regime de teletrabalho que está submetido ao participante restringe-se a um plano de trabalho, sendo que parte das atribuições de atividades são realizadas de forma remota e a outra parte de forma presencial no FNDE, como a Carol falou no início. Pode. Gente, complementando essa pergunta, teve uma pessoa aqui no chat que perguntou como é que fica, então, o servidor que vai viajar a trabalho. Bom, se as atividades desse servidor podem ser realizadas todas de forma integral, mas em um dado momento ele foi convidado a viajar a trabalho, o que vai acontecer? A chefia imediata dele deverá comunicá-lo com a antecedência mínima que foi estabelecida ali naquele plano de trabalho, que num determinado momento ou período ele vai precisar, né, se ausentar para fazer uma viagem a trabalho. Então, o que eu queria explicar para vocês é que não necessariamente um servidor que precisa fazer atividade a trabalho, ele precisa obrigatoriamente estar na modalidade parcial, aí realmente vai depender das atividades. O que acontece aqui? Como a Geise falou, se as atividades dele forem realizadas de forma híbrida, ele vai adotar o parcial. Se as atividades todas são integrais, mas aí esporadicamente, né, eventualmente ele necessita viajar, a chefia vai poder se utilizar daquele prazo mínimo de convocação que foi estabelecido ali no plano de trabalho. Ainda sobre essa questão, é importante esclarecer que, segundo o órgão central, a alternância entre a execução das atividades de forma presencial e teletrabalho, ela deve acontecer em dias e não em turnos, tá? Ou seja, eu não vou poder ficar parte do dia em teletrabalho e a outra parte do dia presencial. De manhã eu estou em casa, de tarde eu estou no FNDE. Não, é o dia inteiro, é o turno todo. Isso está previsto, inclusive já foi pacificado, tem nota técnica do Ministério da Economia, depois a gente pode passar para vocês o número, se quiser dar uma olhadinha. Pessoal, nesse ponto, o sistema ele não permite banco de horas, como as meninas explicaram, mas ele é bem flexível e bem dinâmico. Então, por exemplo, digamos que eu estou com todas as minhas atividades planejadas para o dia de hoje e o sistema já alimentado. De manhã eu vou fazer uma nota técnica, que eu demoro 4 horas, e à tarde eu vou fazer, por exemplo, análises de processo SEI, que também demandam as minhas outras 4. E surge uma demanda urgente naquele dia que eu preciso atender. Eu consigo retirar uma atividade do plano e incluir outra. O sistema é bem dinâmico, ele permite essa alteração e, inclusive, ele vai permitir, digamos que eu faça um plano de trabalho de uma semana. Ele deve ter 40 horas e ele deve ser alimentado até o limite dessas 40 horas. O sistema não vai permitir que eu me inclua atividades que somem 45 horas, mas ele permite que eu deixe o sistema aberto. Ele permite que eu me inclua 30 horas de atividade e que 10 fiquem ali separadas para qualquer eventualidade que aconteça ao longo da semana, eu consiga incluí-las. Mas eu preciso incluí-las. Se eu fechar o plano com 30 horas, há um desconto salarial, porque a gente não cumpriu as 40 horas da nossa rotina. Então, lembrar sempre de fazer de alimentar o plano, mas ele permite que fique horas sobrando. Isso. Ainda sobre o tema, o Ulisses pergunta de que forma deve ser oficializado o comunicado de comparecimento para o servidor, via SEI ou e-mail. Essa formalização pode ser realizada por e-mail, não tem problema nenhum, desde que a chefia observe o prazo mínimo constante ali do plano de trabalho, mas não há uma forma pelo SEI ou e-mail, não, é a forma que fica adequada e que fica acordado entre o servidor e a chefia. E claro, né, é importante que a gente sempre dê preferência a utilizar os meios de comunicação oficial. Bom, passando então aqui para a próxima pergunta. Vai ser possível mudar o regime de teletrabalho a qualquer momento?
E a resposta é que sim, desde que você conclua o seu plano de trabalho. Então, o regime de trabalho parcial a integral, ele pode ser mudado sim a qualquer tempo, quando da finalização do plano de trabalho, e claro, desde que essa alteração seja pacífica, né, entre a chefia e o servidor. Tem uma pergunta aqui, pessoal, que na verdade nós estamos recebendo bastante questionamento nesse sentido, que é, se caso houver optado pelo teletrabalho, o servidor poderá morar em outro estado ou deverá morar apenas em Brasília? Há essas opções de realizar o trabalho em outro estado? Teve um outro servidor também que perguntou se poderia morar no exterior. Isso. Bom, então, conforme consta na portaria do Ministério da Economia, que é o órgão central da administração pública, não existe manifestação contrária de forma explícita. O servidor ele deve ser capaz de responder às convocações presenciais quando necessárias. Então, tem que ficar em mente isso. O servidor mora no Rio de Janeiro, mas ficou acordado no plano de trabalho dele que ele tem um prazo de 48 horas para estar no FNDE, a caso convocado. Ele pode estar morando em qualquer lugar, mas ele tem que atender ao requisito de comparecimento. Caso não ocorra esse atendimento, o servidor pode ser desligado do programa de gestão, então terá que retornar ao trabalho presencial. Da mesma forma, é a explicação para pessoas que perguntaram se podem morar no exterior. Não existe hoje explicitamente nada nesse sentido, então é necessário, eu friso, que cumpra-se o horário, né, ali que ficou acordado para comparecer ao FNDE de forma presencial. Tem uma outra questão que eu gostaria de falar também ainda sobre esse assunto, que é com relação a indenizações, no caso de movimentação, né, do servidor. Se a movimentação, no caso for a pedido da administração, aí sim o servidor fará jus ali a verba de deslocamento, diárias, passagens, enfim. Agora, nesse outro caso que eu comentei, um servidor mora no Rio de Janeiro, não é uma imposição da administração, e aí ele vai ter que vir ao FNDE porque a chefia dele o convocou, obedecendo aquele prazo do plano de trabalho. Então, nesse caso, não cabe indenização, seja de transporte, diários ou qualquer outro tipo de indenização. A próxima pergunta é: quem precisa dar o pontapé inicial para implementar o teletrabalho em uma área? É o diretor, o coordenador geral, o coordenador ou o próprio servidor interessado? Aí ela vai casar com uma pergunta que foi feita no chat também. Duas perguntas que foram feitas. A primeira de se podem entrar no plano a qualquer tempo e a segunda de quem é o responsável. Bom, pessoal, o responsável é o líder da equipe. Então, numa chefia de serviço, o chefe de serviço é responsável pelas pessoas que estão diretamente subordinadas a ele na estrutura do CIAP. A mesma coisa para o chefe de divisão, a mesma coisa para o coordenador. Então, vai subindo a hierarquia de acordo com as pessoas que estão naquela equipe, tá? Qual é o pontapé inicial? É a construção do programa de gestão. A gente precisa pensar no programa de gestão como se ele fosse uma espécie de envoltório que vai conter os planos de trabalho ali dentro. Então, é de responsabilidade do gestor, da chefia, e aí eu friso novamente, do chefe de serviço, do chefe de divisão, cada um responsável pela sua equipe. Então, é de responsabilidade dessa chefia montar o programa de gestão. Quando ele montar o programa de gestão, ele vai colocar todas as atividades que as equipes que participarem daquele programa vão executar. Todas as pessoas que participarem daquele programa precisam executar todas as atividades? Não. Cada plano de trabalho vai ser um. Então, depois de montar o programa de gestão, abre-se uma fase para habilitação. Essa fase é a fase de candidatura
dos servidores da área que estão interessados. O gestor, o chefe no programa de gestão, quando ele fizer a criação desse programa, ele vai colocar quantos servidores, ele vai abrir o programa para quantos servidores. Digamos que ele tem 10 servidores na área dele. Ele quer abrir 5 vagas para teletrabalho. Como a gente falou lá no começo, é discricionário do gestor. Ele pode abrir as 10 e ele pode abrir as 5. Quando ele abrir as 5, ele vai abrir um prazo para que as pessoas se candidatem a assumir a participar daquele programa de gestão. Então, tem um prazo de habilitação, um prazo de candidatura, que depois de encerrado o prazo, ele coloca 5 dias para a candidatura. Depois, as pessoas têm 5 dias para se candidatar. Depois de encerrado esse prazo, ele vai avaliar quem entra no programa de gestão. Então, se são 10 servidores, os 10 servidores se inscreveram e ele só tem 5 vagas, aí não tem discricionariedade, tá, gente? Nesse ponto, ele precisa seguir as normas da portaria e da IN. Ele precisa justificar por que ele está escolhendo A e não B. Tá? Então, depois desse período que começa o programa de gestão, o gestor cria o programa, os servidores se candidatam e o gestor aprova, aí começa a montagem do plano de trabalho. Então, respondendo a dúvida aqui, se pode aderir o plano a qualquer tempo, desde que você tenha se inscrito e sido aprovado na etapa de habilitação do programa de gestão, o plano pode começar a qualquer momento. Mas conversem com a chefia de vocês para que vocês não percam esse prazo de habilitação que é importante. Senão vai ter que ser necessário criar um novo programa para isso. Tá? Bom, pessoal, tem uma outra pergunta aqui que é a seguinte. A partir de que dia o servidor comum sem função ou DAS, que também não se enquadra nas exceções relativas à pandemia, deverá retornar ao trabalho presencial caso ainda não tenha ingressado no teletrabalho? Bom, sobre essa pergunta, a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas já iniciou o trâmite para a finalização da portaria de retorno ao trabalho presencial. Eu informo a vocês que essa portaria ela já foi elaborada pela área de legislação de pessoal, ela já retornou da PROF, nós estamos na finalização dessa portaria e penso eu que na semana que vem já teremos uma resposta para o retorno presencial, tá? Só queria informar também para vocês, com relação ao retorno presencial, que a exigência foi feita por meio da Instrução Normativa número 90 do Ministério da Economia. Essa IN ela entrou em vigor no dia 15 de outubro. Então, a partir do dia 15 de outubro, a IN diz que os servidores da administração federal devem retornar ao trabalho presencial, e aí fica a critério das autarquias, né, e dos demais órgãos e entidades estipular esse prazo com segurança, claro, né, de forma que seja adequada aí à instituição para o retorno. Então, brevemente, a gente vai divulgar para vocês essa portaria com as datas certinhas. Ainda não temos essa resposta. A Jennifer perguntou para a gente, ela citou que no momento de construção da tabela de atividades, haviam as atividades específicas das unidades e também as transversais. E ela questiona se as transversais foram excluídas da tabela. Não foram, Jennifer, elas constam lá. Caso você não tenha localizado as transversais que a sua área enviou, pode nos comunicar que a gente atribui para a sua unidade. Nós temos também aqui a seguinte pergunta. Como elaborar planos de trabalho prevendo atividades que eu não sei exatamente se vão acontecer, dado que não existe uma regularidade no quantitativo e na frequência das demandas do meu posto de trabalho, assim como eventualmente realizo atividades inéditas? Posso ir criando planos de trabalho à medida que novas atividades forem surgindo ou só posso criar um plano novo após cumprir o anterior? Então, a resposta é: cada plano de trabalho possui um prazo de execução e só poderão ser criados novos planos de trabalho a partir do momento em que aquele plano anterior for concluído.
Para o caso em comenta que o trabalho é realizado por demanda, sugerimos que preencha o plano durante a execução, o que é permitido pelo sistema e que foi explicado antes aqui pela Renata. O plano de trabalho, então, a gente frisa, ele é flexível. No plano de trabalho podem ser acrescentadas atividades, assim como também podem ser excluídas as atividades. Essas inclusões ou exclusões, elas podem ser propostas tanto pela chefia imediata, como também pelo servidor. Lembrando que, se o servidor fizer a solicitação ali por meio do sistema, ele deve informar a chefia imediata para que a chefia imediata avalie a pertinência daquela inclusão ou daquela exclusão ou vice-versa. Só frisando também o que a Renatinha aqui já tinha falado, é que à medida que forem excluídas ou incluídas novas atividades, é importante que o servidor fique atento à carga horária, né? Então, se ele excluiu ali uma atividade de 8 horas, e faltam ali 8 horas para completar a carga horária total daquele plano de trabalho, ele deve, então, incluir atividades que cheguem a essas 8 horas, de modo que, no final, a carga horária total ali calculada para aquele plano de trabalho não seja alterada. Não pode ser alterada nem para mais, porque não é permitida a realização de horas extras, assim como também não pode ser alterada para um tempo menor, porque o plano de trabalho tem que ser equivalente com o período que vocês acordaram com a chefia imediata. Esse questionamento casa também com a pergunta da Sandra. Ela pergunta: o servidor deverá lançar diariamente as atividades realizadas, com o início e fim de cada atividade? Sandra, isso pode ser feito tanto no início da construção do plano, digamos que você vai fazer um plano de uma semana, você já pode programar todas as atividades que você vai executar naquela semana, lá no final da semana anterior. Ou você pode alimentar à medida que você executa as atividades ao longo dos dias. Lembrando, como a Carol falou, que não pode exceder o quantitativo de horas semanais da sua jornada diária, nem ficar a menor do que o registrado. Pessoal, também queria fazer um comentário que eu vejo também que tem causado bastante dúvida com relação o que é o programa de gestão e o plano de trabalho. Eu vi que tem muitas pessoas com dúvida e realmente é um ponto pertinente a gente falar. O programa de gestão, ele deve ser entendido como um invólucro, e dentro dele é que estão dispostos os planos de trabalho. Aí tem muita gente que pergunta assim, pode ter mais de um programa de gestão na unidade? Não tem impedimento para isso. Vou citar um exemplo. Na minha área, eu fiz um programa de gestão para coordenação e fiz um plano de gestão, fiz 2 planos de gestão para coordenação, um parcial e um integral, porque o parcial atende, no caso, a servidores que precisam estar ali presencialmente no FNDE em algum momento, e o integral, consequentemente, para aqueles que não precisam. O ideal é que a gente consiga fazer um programa de gestão para a unidade, caso a gente consiga conciliar que todos os servidores ou fiquem no trabalho remoto integral ou parcial. Mas, caso contrário, também não há vedação para que seja criado mais de um programa de gestão. E lembrando que, após a criação do programa de gestão, que é a atribuição da chefia imediata, é que os servidores poderão incluir planos de trabalho dentro do programa de gestão. Lembrando que tanto o servidor como a chefia podem criar planos de trabalho. O que vai acontecer é, quando o servidor fizer a criação do plano de trabalho, ele vai encaminhar para aceite, vai aguardar o aceite da chefia imediata, a chefia imediata concordando e dando aceite no sistema, ele pode iniciar a execução do plano de trabalho. Foi questionado aqui também que uma resposta de demanda envolve etapas, por exemplo, análise, edição, assinatura, remessa, e cada uma com o seu tempo. Essas etapas podem ser registradas separadamente com seus respectivos tempos? Todas as atividades que foram cadastradas no sistema foram as atividades que vocês nos mandaram e estão divulgadas no Diário Oficial da União, disponível na intranet.
o sistema só vai permitir o cadastro das atividades que estão ali descritas. Não é um campo livre para que sejam cadastradas atividades. Então, os servidores precisam olhar quais foram as atividades enviadas pela sua unidade, se foi separada, cada etapa uma atividade, ou se foi um processo como um todo para poder estar cadastrando no sistema. Pessoal, eu vou passar as questões aqui do chat que a gente consegue responder agora, tá? Eu saliento que eu já observei que tem algumas perguntas que estão sendo realizadas aqui que talvez a gente não consiga responder agora, porque conforme nós falamos no início, tudo é novo, né? Nós também estamos aí na fase de aprendizado junto com todos vocês, então o que a gente não souber, a gente vai perguntar para os universitários, que é o Ministério da Economia, nosso órgão central, então logo a gente tem a resposta, a gente vai trazer para vocês. Mas vamos lá. A primeira pergunta aqui é: o sistema prevê banco de horas para o recesso de final de ano, apesar de não prever ordinariamente? Então, sobre o recesso de final de ano, o Ministério da Economia já dispôs que é possível, sim, que o servidor em regime de programa de gestão, ele cumpra as horas do recesso de final de ano. Então, foi cadastrado na tabela de atividades, está disponível para todas as áreas, a opção da atividade recesso. E aí, quando vocês forem montar o plano de trabalho de vocês, vocês vão poder selecionar essa opção. Está descrito assim, recesso final de ano, e ele já vem com o número de horas, que são 38 horas. E como é que vai ser essa compensação? Posteriormente, né, depois do retorno do recesso, ao montar o plano de trabalho, os servidores e as chefias vão poder acrescentar 2 horas a mais por dia no plano de trabalho. Lembrando que não pode ultrapassar essas 2 horas. Então, somente no caso de compensação de recesso, é que o sistema vai permitir a inclusão de 2 horas a mais por dia até contabilizar as 38 horas, que é o total de horas ali do recesso. Foi questionado se o plano de trabalho pode ser refeito. Ele pode ser refeito durante a execução dele. Ele é dinâmico, então vocês podem incluir e excluir atividades durante toda a execução. Finalizou o prazo de execução, que é um acordo entre chefia e servidor, aquele prazo, ele não pode mais ser alterado, ele só vai poder ser avaliado pela chefia até 40 dias depois do encerramento do plano. Lembrando que a inclusão ou a exclusão de atividades no plano de trabalho, ela só pode ser realizada para aquelas atividades que constarem como programada no plano de trabalho. Então, se você, servidor, já incluiu uma atividade, você colocou no sistema que já iniciou a execução daquela atividade, essa atividade que já foi iniciada não é possível de ser alterada, apenas as atividades programadas. A Michele Lessa pediu que a gente repetisse o prazo de habilitação. Bom, o prazo de habilitação, não existe um prazo fixo de habilitação, não. Tal como também não existe um prazo fixo para a criação do programa de gestão e nem do plano de trabalho. Então, vamos lá. O programa de gestão ele pode ser criado pela chefia imediata a qualquer momento. A partir do dia 3 de novembro, que foi quando a gente publicou, né, a portaria, a partir dessa data, a casa está autorizada a fazer o programa de gestão, mas não existe uma data fixa. Então, a gente vai ter no FNDE programas de gestão que iniciaram em novembro, em dezembro, em janeiro e assim por diante, assim como também os planos de trabalho. Com relação ao prazo de habilitação, esse prazo também ele é discricionário da chefia. A título de exemplo, na minha unidade eu coloquei um prazo, eu fiz 3 programas de gestão e coloquei prazo de habilitação diferente, porque eu sei que tinha servidores que trabalham comigo que iam entrar de férias, então eu queria já deixar os planos dele ali, né, elaborados e certinho. Então, não existe esse prazo. Você pode, Michele, abrir um programa de gestão e colocar 1 dia de habilitação, 2 ou 3, aí é discricionário, vai de acordo com a sua necessidade, a necessidade da sua área. Foi questionado se a CGPEL irá analisar os planos de trabalho. Não há essa análise, tá, pessoal? O trabalho da CGPEL, nesse momento, foi o cadastro das atividades no sistema que vocês nos mandaram, o cadastro das atividades e a vinculação às áreas específicas. Agora, os planos em comum acordo entre servidores e chefia, não há nenhuma análise da CGPEL.
Tem uma pergunta aqui. Fiz um plano de gestão com prazo de comparecimento errado. Como faço para corrigir? Infelizmente, o sistema hoje não permite a gente corrigir depois que a gente conclui o programa de gestão. A minha sugestão, então, é que esse programa de gestão seja concluído e seja criado um novo. E aí também eu queria explicar para vocês que consta lá na tela inicial do programa alguns programas que estão em rascunho ou que já estão concluídos. É o famoso lixo. A gente não sabe ainda como é que a gente vai fazer para excluir esses lixos lá do programa, do sistema, mas a gente já está em contato com a TI, verificando com o Ministério da Economia também e com os outros órgãos que também aderiram ao sistema SUSEP para que a gente possa melhorar o sistema e fazer essa limpeza, tá? Mas, por enquanto, infelizmente, vai ficar aparecendo lá. Questionou-se também se os planos de trabalho têm uma duração máxima, não a normatização legal, quanto a vigência dos planos de trabalho, tá, pessoal? É discricionário também, chefia e servidor, mas aí uma sugestão nossa, talvez não seja tão interessante nesse primeiro momento fazer um plano de trabalho com a vigência tão longa para que vocês consigam controlar, acompanhar, corrigir eventuais falhas que venham a acontecer, mas não há normatização para isso. O plano de trabalho, a vigência dele, ela é discricionária desde que ela respeite o prazo do programa de gestão que o plano de trabalho está ali inserido. Só complementando, Renata, que é preciso atenção à questão da avaliação das metas, porque das metas não, perdão, das atividades, né, das entregas, que essa avaliação pode ser feita à medida que a entrega é realizada, mas pelo normativo, a chefia tem até 40 dias após a conclusão do plano de trabalho para executar. Então, assim, se você faz um plano de trabalho muito extenso, né, você vai acumular muito, isso pode vir a ter prejuízo futuro, de repente, na questão de controle de frequência, de atingimento de metas, essas coisas. Não existe, então, esse prazo, né, do plano de trabalho. O plano de trabalho, então, ele vai ter que obedecer o prazo do programa de gestão. Mas fica aí como sugestão para vocês, e, claro, isso também de acordo com a demanda da área, né, a construção de planos de trabalho menores, talvez quinzenais ou mensais. Penso eu que dessa forma a gente consegue ter um controle melhor. Acho que facilita ali tanto para o servidor como para a chefia também na hora de fazer essa avaliação. E aí eu só gostaria de frisar novamente esse ponto, caso tenha chefes aqui participando com a gente desse encontro. A partir do momento que o servidor concluir a atividade, é interessante que a chefia já faça a avaliação daquela atividade. Ele não precisa esperar que o servidor termine todo o plano de trabalho dele para fazer a avaliação. A avaliação ela pode ser feita, então, assim que as atividades forem sendo concluídas. A gente teve uma outra pergunta aqui, que é, nos casos de sazonalidade de demandas, os servidores conseguirão de que forma comprovar o alcance de uma meta semanal, ou até mesmo mensal, quando não alcançada em função da dinâmica do trabalho do setor? Bom, no plano de trabalho, hoje, é disponível um botão que ele é chamado de estouro de prazo. Acho que é isso, né, Renata? Isso. Então, tem um botão lá no plano de trabalho que é chamado estouro de prazo. Então, digamos assim, um exemplo. Eu combinei com o meu chefe que eu ia entregar uma demanda no prazo de 5 dias, mas eu estou dependendo de uma resposta de um outro ator. Estou dependendo de uma resposta do MEC, enfim, de qualquer outro lugar, e por isso eu não consegui cumprir o prazo que eu estabeleci com ele lá no início do plano. Então, o que é possível o servidor fazer nesse caso? Ele pode entrar nesse botão estouro de prazo, aí ele vai clicar nesse botão e vai abrir uma janela para que ele faça a justificativa. E aí, ele vai concluir a justificativa e vai encaminhar para o aceite da chefia. Se a chefia entender que a justificativa é pertinente, tudo bem, a chefia vai acatar aquela justificativa, então o servidor terá um prazo maior para fazer a entrega daquela atividade.
Outra pergunta foi, se minha área abrir um número de vagas e a habilitação cair nas minhas férias, eu poderei me habilitar mesmo assim? Sim. O sistema ele não cai pela pessoa estar de férias, tá? Não, o sistema não cai, a pessoa continua tendo acesso. A única questão das férias é que o coordenador geral, por exemplo, se um coordenador geral estiver de férias, o coordenador substituto, quando a gente conseguir dar carga no sistema, ele vai assumir as atividades, mas o servidor, para participar do plano, ele pode se habilitar no programa de gestão enquanto ele estiver de férias. O plano de trabalho não pode ser iniciado no período das férias. Dúvidas internas aqui, pessoal. Como a gente falou, a gente também tem muitas dúvidas. Deixa eu ver outra pergunta. Tem uma pergunta aqui que fala assim, caso seja excluído do teletrabalho por descumprimento de alguma exigência, por quanto tempo o servidor estará impedido de ingressar no programa? Bom, na nossa portaria, na portaria 590, não há essa previsão. Então, eu entendo que é um caso omisso e que a gente teria que levar para a presidência, para que fosse decidido por lá. Mas, de toda forma, a gente vai fazer uma pesquisa e a gente também vai encaminhar essa pergunta no grupo da IN 95 do Ministério da Economia, para que a gente possa responder com mais propriedade. Mas, por hora, caso hoje acontecesse algo nesse sentido, a sugestão seria encaminhar para a deliberação da presidência, que é o agente responsável por deliberar os casos omissos, conforme consta lá na portaria 590, salvo engano, no artigo 17. Tem uma pergunta aqui também, a alimentação das atividades executadas no plano devem ocorrer diariamente? Sim, gente, é importante que todas as vezes que vocês forem iniciar uma atividade que esteja dentro daquele grupo de atividades que vocês mapearam e incluíram no plano de trabalho, é importante que vocês coloquem lá no sistema que aquela atividade foi iniciada. Se vocês repararem, quando o plano de trabalho tiver montado, ao iniciar a atividade, vocês podem selecionar, vai aparecer assim, atividade programada, em execução, iniciada e concluída. Então, programada é o quê? Vai estar nesse status primeiro quando vocês montarem o plano de trabalho. Vai começar a executar o plano de trabalho e aí o servidor vai entrar ali num determinado grupo de atividades. Vai aparecer um campo para você poder selecionar a execução daquela atividade. Assim como também quando terminar, vocês vão poder mudar o status dessa atividade para concluída, colocar a data em que foi concluída e a hora. Então, é importante sim, até mesmo para que vocês não percam o prazo e o time de informar a chefia imediata quando foi que vocês iniciaram a execução das atividades constantes do plano de trabalho. Eu queria só lembrar que, quando a gente vai iniciar a atividade, a gente muda o status dela para execução, aparece o horário que a gente começou a realizar aquela atividade. Mas pode acontecer, e aconteceu comigo essa semana, de você estar fazendo a atividade e, depois você se lembra que não iniciou a execução. Você pode entrar no sistema e mudar o horário, não tem problema. Esse horário, conforme a Renata falou antes, o horário que se inicia a atividade, o horário que se termina a atividade e o horário que a gente coloca no sistema, que a gente informa ali quantas horas a gente usou, o único intuito é de gestão. Isso vai servir como base para que futuramente, na nova revisão da tabela de atividades, o gestor tenha uma ideia melhor de como adequar as atividades, né? Enfim, os próximos planos de trabalho daquela unidade. Lembrando que, por exemplo,
se consta lá no seu plano de trabalho que você vai levar 8 horas para fazer uma nota técnica, mas, no entanto, você termina essa nota técnica em 5 horas, é importante que você informe lá no campo apropriado que você terminou antes do prazo, como eu falei, para fim de gestão, para que a gente possa melhorar e adequar essas atividades, mas a hora que será computada para a sua frequência, sua jornada de trabalho, é a hora que ficou ali mapeada na atividade. Então, se você realizou ela em 5 horas e você colocou lá, ok, eu fiz em 5 horas, mas a previsão era de 8, você terá as 8 horas na sua frequência. Foi questionado se o servidor, mesmo estando em teletrabalho integral ou parcial, pode vir utilizar as dependências do FNDE, mesmo sem ser convocado pela chefia. Sim, caso vocês precisem vir resolver alguma eventualidade, trabalhar daqui a algum dia, está tendo algum problema em casa, alguma obra, alguma situação que impeça, vocês podem vir sim ao FNDE, portando o crachá de vocês, para trabalhar daqui sem problema nenhum. A Angélica perguntou se o teletrabalho parcial tem jornada estabelecida. Por exemplo, é obrigatório que metade da jornada seja presencial? Não há essa obrigatoriedade, né, meninas? Se precisa ter alguma divisão certa na portaria de teletrabalho parcial, quantidade de horas integral. Não, né? Então, isso também é acordado entre chefia e servidor, tá? Pode-se fazer um dia presencial e os outros dias teletrabalho integral. É o acordo entre chefia e servidor, sem normatização quanto à jornada. Pessoal, só um minutinho enquanto a gente lê uma pergunta internamente para responder para vocês, por favor. Tem uma pergunta aqui da servidora Denise. Ela pergunta, caso o setor tenha uma queda na entrada de demandas recebidas, não tenha demanda suficiente para fechar as horas diárias, o que fazer? A gente entende que o servidor deve fechar ali as 40 horas, ou 40, ou 30, ou 20, né, conforme a carga horária da jornada de trabalho. Mas essa pergunta é bem interessante, como nós não temos a resposta agora, a gente vai perguntar para o Ministério da Economia e vamos responder oportunamente. A Angélica perguntou se a própria análise das atividades realizadas pela equipe pode ser incluída na tabela como uma atividade a ser realizada pelos servidores ocupantes de cargo. Eu entendo que sim, mas a nossa tabela de atividades atual não contempla essa atividade. Talvez os servidores ocupantes possam colocar a atividade que a Carol falou, que outras atividades, e descrever que é a análise dos planos de trabalho dos servidores, mas pode sim contar como hora trabalhada. O Diogo perguntou se ainda haverá flexibilidade de horário, né? De trabalhar em horário fora do funcionamento do FNDE. Se você estiver em teletrabalho, você vai poder trabalhar de casa no horário que você achar conveniente, sempre tendo ciência de que, ao extrapolar as horas previstas no seu plano de trabalho, não haverá direito à hora extra, né? Então, assim, o horário o servidor vai poder... e tem a questão também de estar à disposição da chefia por telefone ou forma de contato no horário pré-estabelecido, sempre acordado com a chefia. É importante, gente, destacar esse ponto.
O programa de gestão e teletrabalho em si, o objetivo dele, claro, é além de trazer produtividade, né, e melhor entrega das nossas atividades ao órgão, também é sim trazer qualidade de vida para o servidor. Então, eu entendo sim que deve ter algumas pessoas, né, que pensam, não, eu estou com o meu plano de trabalho aqui, já acordei com a minha chefia, mas hoje eu vou fazer as atividades à noite, não vou fazer de dia por algum motivo. Pode ocorrer isso? Pode, fica a critério do servidor, só que o servidor tem que ter em mente de que ele assina um termo de declaração, esse termo de declaração, esse aceite consta nos anexos da portaria, e ele diz o quê? Que ele deve se manter sempre ali presente. Então, se a chefia precisar entrar em contato com ele, seja por e-mail, seja por telefone, né, por meio dos canais oficiais, ele precisa responder a chefia ali naquele horário comercial. Se houver, por exemplo, um cronograma para a entrega da atividade, e aí o servidor, no caso, não cumpriu aquele cronograma porque ele resolveu, de repente, trabalhar num período diferente do horário comercial. Se ele não cumpriu o cronograma, é um dos motivos que pode levar ao desligamento do programa de gestão. É claro que o intuito é trazer qualidade de vida, mas com responsabilidade. Então, tudo que é combinado não sai caro, né? Eu acho importante frisar isso, desde que vocês sempre acordem com a chefia imediata, não tem problema. É claro que o plano de trabalho ele deve ser cumprido ali até a finalização, a data final que vocês colocaram no plano de trabalho que foi acordado com a chefia. Pessoal, é isso. Só um minutinho. Pessoal, tem algumas pessoas que perguntaram, questionaram que não conseguem acessar o sistema. A orientação é que vocês, quando não conseguirem acessar o sistema seja pelo Mozilla, por Firefox ou pelo Internet Explorer, que vocês façam, que vocês tentem acessar por diferentes páginas. Se ainda assim vocês não conseguirem o acesso, aí vocês podem e devem encaminhar o problema para o e-mail do programa de gestão. O e-mail é programa de gestão @fnde, é isso, né? @fnde.gov.br, e a gente vai canalizar tudo e verificar com a TI. Eu só queria frisar que o acesso ele é feito com o CPF e com a senha de rede. O sistema ele apresenta às vezes alguns problemas, né? Algumas inconsistências. Mas a gente também já verificou que às vezes a gente digita o CPF e a senha, clica em entrar, ele não entra, e você clica fora da página, clica novamente e entra. Então vamos tentar fazer dessa forma, clicar 2 vezes. Parece que é algo, posso dizer, sei lá, retrógrado, mas é o jeito que o sistema está funcionando. Então, ainda assim, se não der certo, vocês, por favor, encaminhem um e-mail para o programa de gestão que a gente vai tentar responder o quanto antes. Prezados ainda presentes, né? Aos que ainda estão nos acompanhando desde o início, alguma pergunta foi feita no chat, nós deixamos de responder, ou ainda há alguma dúvida que nós possamos, nesse momento, esclarecer de alguma forma, ajudar? Foi pedido para a gente repetir o e-mail. É programadegestão@fnde.gov.br.
A Cecília questionou a gente sobre o prazo para comparecimento dos substitutos legais. Cecília, a gente tem algumas dúvidas a respeito desse assunto e vai questionar o Ministério da Economia sobre a sua pergunta e a gente te envia a resposta por e-mail. Caso alguém também tenha a mesma dúvida, pode contatar a gente que a gente envia por e-mail para todo mundo. A reunião vai ficar gravada, tá, gente? Só para reforçar, a CGPEL está ao dispor para fazermos oficinas com vocês. Quem estiver tendo dificuldade em montar o programa de gestão, em montar o plano de trabalho, a gente pode acordar um horário com as diretorias, cada diretoria um horário, cada coordenação geral. Se vocês estiverem tendo dificuldade, podem nos procurar. Prezados, então, encerrando aqui as últimas perguntas que chegaram e que ainda não foram respondidas, tem uma que fala que criou... Opa, tem mais chegando. Criei um programa, me habilitei e já comecei essa semana. Só que ouvindo agora a explicação, verificou que devia ter feito diferente, né? Como é o caso do prazo final. Posso... Tá rodando aqui o negócio, não tô conseguindo. Posso fazer de novo? Como fica isso? Cai na história do lixo que a gente falou. Na tentativa e erro, a gente acaba, às vezes, não era assim que devia ter sido feito. Acredito que aí o procedimento é só encerrar, né, Carol, o programa e criar outro. Isso, pode encerrar o programa de gestão e criar um novo. Inclusive, eu gostaria de pedir a gentileza de que quando isso acontecesse, vocês encaminhassem para o e-mail, programadegestão@fnd.gov.br, essa informação, para que posteriormente a gente saiba quais foram aqueles planos, né, que foram feitos ali de forma errada, que precisaram ser concluídos por conta disso, para que depois a gente possa fazer a limpeza no sistema. A Janine também perguntou aqui como visualizamos o nosso plano de trabalho, no sistema ou com a chefia. Depois de feito, de elaborado, ambos terão acesso, vão poder alterar, executar o plano de trabalho. Para isso, primeiro tem que ser criado, né? Isso. O plano de trabalho ele tem que ser criado depois que ele for criado. O servidor só consegue visualizar o plano de trabalho dele e a chefia consegue visualizar, né, ali o plano de trabalho de todos os servidores da unidade. Por último, gente, só queria frisar que tem pessoal aqui perguntando quem é que pode criar o programa de gestão. Eu friso que o programa de gestão ele é criado pela chefia imediata, independente da chefia ser coordenador geral, diretor, coordenador, chefe de divisão, chefe de serviço. Por exemplo, no âmbito de uma coordenação geral, não é a coordenadora geral que decide se a chefia da divisão dela vai implementar ou não o programa de gestão. Aqueles que exercem o cargo de chefia, o cargo de liderança, têm a discricionariedade, tá? De aderir ao programa de gestão e de fazer o cadastro ali para aqueles servidores que estejam lotados na unidade. A Angélica aqui disse que não entendeu a pergunta da Cecília, eu acredito que seja aquela relacionada à situação dos substitutos. A Cecília queria saber sobre o prazo de comparecimento para o substituto, uma vez que o substituto está em um programa de gestão, mas eventualmente ele vai ter que assumir o programa de gestão do coordenador, enfim, do titular, né? Era essa a pergunta da Cecília e nós ficamos de avaliar e pesquisar essa situação, Angélica. Para fechar, teve uma pessoa que perguntou se existe prazo obrigatório para o rodízio. Bom, naquelas áreas em que a chefia imediata não entender por pertinente que todos os servidores lá lotados se habilitem e ingressem no programa de gestão, é necessário que a chefia faça uma seleção. Esses critérios todos estão disponibilizados lá na portaria. Então, um exemplo, se eu tenho 5 servidores na minha área, mas eu quero apenas que 2 ingressem no programa de gestão. Eu crio o programa de gestão, abro a fase de habilitação, aviso aos servidores e o prazo para habilitação. Quando todos estiverem se habilitados, ali fim daquele prazo, a gente encerra a fase de habilitação. Passado isso, a chefia vai verificar os candidatos e ele deverá selecionar de acordo com critérios de seleção que estão disponibilizados na portaria. Então, é importante que você sempre dê uma lidinha lá antes de fazer essa seleção. Mas, por exemplo, tem preferência gestante, salvo engano, acho que servidor que mora mais longe, né? Tem os critérios lá na portaria e na IN 65 também. E com relação ao rodízio, não existe um prazo pré-definido.
O intuito do programa de gestão é que realmente a gerência fique por conta da chefia. Então, esse rodízio ele pode ser estabelecido entre a chefia e os servidores, não há um prazo. Pessoal, nós respondemos aqui a maior parte das dúvidas que surgiram no chat. Tem algumas que nós não respondemos propositalmente, porque não sabemos a resposta nesse momento. A gente precisa consultar o Ministério da Economia. Tal como a gente falou, é tudo muito novo para todo mundo. Nós vamos mandar lá no grupo que nós temos contato com eles para a gente poder responder para vocês com a maior brevidade possível. Eu agradeço a participação de todos que ainda estão aqui, ainda temos 93 pessoas presentes. Agradeço pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês em nos ouvir. Caso tenham dúvidas, nos procurem. Nós estamos ao dispor de vocês e eu finalizo agradecendo também a nossa diretora de administração, Fernanda Lucena, por todo o apoio nesse processo, todo o apoio nesse projeto. Ela correu atrás, ela levou a proposta junto com a CGPEL para a presidência e a gente está muito feliz de fazer parte desse projeto e de tudo estar dando certo mesmo com os percalços ao longo do caminho. Muito obrigada a todos e boa tarde.